Para tudo que você está fazendo, aula da nossa querida endocrinologista, doutora Andressa Reicher. Bem-vinda mais uma vez, você já veio de vermelho combinando com o nosso coração. Hoje, ele é o centro das atenções. E não é este coração que é o símbolo do coração. A gente está falando desse mesmo. Exatamente. Do que bate no peito, do que nos mantém vivos todos os dias. Certo, doutora Andressa? E do que a gente quer cuidar com muito carinho, porque é ele que nos leva até o final das nossas vidas, ele que tem que ser saudável. E hoje em dia, as mortes cardíacas, elas, junto ali com os acidentes, né? Elas são aquelas que, né, tiram as nossas vidas, né? Infelizmente, são aquelas que mais tiram as nossas vidas. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração com muito carinho, muito amor. Então, a ideia da nossa pauta hoje é trazer o gancho da síndrome metabólica, porque é a síndrome metabólica que vem afetando o nosso coração. A ideia hoje é falar um pouco mais, né? Sabe o que é síndrome metabólica, Carol? Como é que hoje, então, a gente explica o que é síndrome metabólica? Sabe, síndrome é um conjunto de doenças ou é um conjunto de fatores que a gente põe tudo no mesmo saquinho para poder fechar um diagnóstico. Tá. Então, se você me perguntasse, Andressa, síndrome metabólica é uma doença? Eu vou te falar assim, não. Carol, na verdade, síndrome metabólica é um conjunto de fatores que vão determinar um risco ou uma doença grande, né? Então, na verdade, a gente vai somando fatores de risco. Antigamente, a gente chamava a síndrome metabólica de síndrome X, porque ela afetava, a gente já sabia que ela afetava diretamente o coração. E aí, a gente tem critérios para fazer o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, é um conjunto desses vários fatores que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que vão afetar diretamente o nosso coração. E assim, existem alguns fatores, mas se um mesmo indivíduo tiver pelo menos 3 desses fatores, ele já é considerado um indivíduo com síndrome metabólica. E aí depende da classificação que o médico vai estar adotando. Existem 2 classificações principais, uma classificação que é pelo painel americano de controle de colesterol e pela Sociedade Internacional de Diabetes. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença entre elas, mas o mais interessante é a gente entender que são 5 fatores, e geralmente, você falou corretamente, Carol, são 3 fatores, só que a Sociedade Internacional de Diabetes coloca a cintura abdominal, que está super bem representada no nosso slide já, de chamar a atenção do nosso público que está em casa, que esse acúmulo de gordura na região abdominal, a Sociedade de Diabetes, ela chama um pouco mais de atenção, então ter gordura abdominal já é um primeiro passo para a gente se preocupar com síndrome metabólica nos nossos pacientes, e aí a gente vai desenvolvendo raciocínio em cima disso. Porque aqui nós temos as principais perguntas de mitos e verdades ligadas a essa síndrome metabólica. Exato. A primeira tá aí e vai ao encontro desta imagem, essa imagem bonita, cheia de porcaria, né? Isso é porcaria. Ai, Carol, uma delícia em festa de criança. Que legal, mas você vai em festa de criança todo dia? Não. Então não precisa comer todo dia porcaria. Então vamos lá. É mito ou verdade? Doces e carboidratos refinados são causadores da síndrome metabólica, doutora Andressa? Não necessariamente só eles. Então, eles podem ser causadores da síndrome metabólica, mas não somente eles. Então é verdade uma parte. Uma parte. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. É a mesma pergunta que o pessoal faz para mim, Andressa, mas açúcar causa diabetes? Então, isso é verdade até um certo ponto. Por quê? Porque tudo que causa o aumento da liberação de insulina em quantidades inadequadas pode causar resistência insulínica, e a resistência insulínica é o ponto principal quando a gente começa a pensar em síndrome metabólica. Então, vamos lá. Para quem está em casa, não é apenas o açúcar, não é apenas os doces refinados ou os carboidratos que vem do açúcar refinado, mas também a gente pode falar de arroz branco, a gente pode falar de macarrão branco, a gente pode falar de pão branco, a gente pode falar de batata, a gente vai falar de alimentos que vão fazer pico de insulina, alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, que ser consumidos em excesso por longos períodos, eles vão determinar com que esse meu pâncreas libere picos de insulina, e com isso eu vou ter uma maior chance de ter resistência à insulina, e isso vai determinar o quê? Acúmulo de gordura em região abdominal, e aí aqui em casa a gente vai fazer o quê? Um raciocínio. Gordura em região abdominal aumenta o meu risco de desenvolvimento de diabetes, e aí a gente vai fazendo um encadeamento para a síndrome metabólica. Só que a minha dúvida é a seguinte: conhecendo, então assim, então não é mito ou verdade? Depende. Pode ser podem contribuir também. Podem contribuir, exato. Por exemplo,
A gente já aprendeu aqui como diminuir o índice glicêmico de alguns alimentos. Exato. Colocando fibra, colocando gordurinha boa. Porém, se esse indivíduo, mesmo diminuindo esse pico de índice glicêmico, continuar se alimentando de uma grande quantidade de doces e refinados, carboidratos, ou até mesmo de carboidratos complexos, como o integral. Pode. Ele também pode desenvolver síndrome metabólica. Ele pode, porque se sobrar caloria e se essa caloria for estocada em forma de gordura, o excesso de gordura também contribui para a resistência insulínica. Tá. O que aqui a gente está falando é de um final do processo que leva ao acúmulo de gordura, ao acúmulo de peso. E se esse acúmulo de peso, ele acaba acontecendo na região abdominal por excesso de insulina, ele vai determinar um aumento de risco para síndrome metabólica. Perfeito. É por isso que, quando a gente fala em síndrome metabólica e a gente lembra da cintura abdominal, isso puxa o raciocínio para que a gente lembre do aumento de risco para diabetes. Então, tudo está interligado, né? Tudo faz parte. Tudo faz parte. É uma cadeia de eventos. Você tem uma imagem depois dessa resposta, Tenho sim. Vamos colocar a imagem que está em seguida? É essa aí, ó. Então aqui a gente começa a falar dos critérios da síndrome metabólica. Tá. Então, aqui eu queria que o pessoal que estivesse em casa pensasse numa cadeia de eventos. Então, aqui a gente expõe todos eles para quem está em casa. Esses critérios, eles parecem, o nome parece complicado, mas é o critério do painel de colesterol que a gente usa, o NCEP, a TP3, na verdade, é uma nomenclatura internacional que a gente usa. A cintura abdominal, 88 centímetros vermelhinho para mulher, 102 centímetros azulzinho para homem, triglicéridos acima de 150, o HDL, que é o colesterol bom protetor, abaixo de 50 para mulheres e abaixo de 40 para homens, a pressão arterial, que sempre vem junto, e a gente vai falar um pouquinho mais disso na pauta, e a glicose maior que 100. Tudo isso em conjunto, a gente pensa em síndrome metabólica. Quantos a gente precisa ter desses para fechar o diagnóstico, Carol? 3. 3 desses 5 critérios por essa associação que define o critério de síndrome metabólica. Então, segura esse momento, eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá dar um recado e já volto. Enquanto eu vou pedir para o Thiago colocar na tela mais uma vez. Você aí de casa, tire uma foto da TV e fique com esse critério para você. Exato. Tá? E eu já volto. Tá, joia. Enquanto eu tô indo lá, ó, tô caminhando, você tá tirando foto da tela. Tire foto da tela, tá bem colorido, tá bem bonito, chamando bastante atenção para você estar ligado nesses critérios. E aí, quem estava em casa que tirou uma foto, é bom saber o que? Comparar com os exames que está em casa. Isso. E uma coisa que é interessante a gente lembrar, porque hoje, dia 11 de outubro, é o Dia Mundial da Obesidade. É hoje? É hoje. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Exatamente. Então, é muito importante a gente lembrar disso, Carol. Por quê? Porque a síndrome metabólica, ela caminha juntinho com o ganho de peso. A gente até daqui a pouco acho que tem uma perguntinha, um mito ou verdade, mas o mais importante é a gente entender que obesidade e síndrome metabólica são coisas que a gente precisa tratar, né? E a gente precisa abordar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui eles falam de HDL, que é o bom colesterol. É o bom colesterol. O LDL não entra só triglicéridos. Entra só triglicéridos. O LDL não entra como critério, mas entra na nossa avaliação global do paciente. Também, sempre entra. Se tiver acima de... Ele entra se tiver acima de 130. A gente tem 2 pontos de corte, 100 e 130. 130 a gente entra, mas não como critério de síndrome metabólica, mas como critério de avaliação geral. Que já está um caso complicado desse paciente. A gente faz somando riscos. Glicose maior que 100 é quando a gente faz aquela picadinha e vê ou não? É no exame... É no exame de sangue. É no exame da glicemia venosa, quando a gente colhe o exame de sangue, de então jejum. Isso aqui tá bem interessante o pessoal de casa já olhar os exames. Exatamente, já faz uma comparação e já vai ticando direitinho. Achou que tem síndrome metabólica, já conversa com o seu médico, tem que procurar já conversa ou com o seu endocrinologista, ou com o seu cardiologista, ou com o seu clínico, as meninas com o seu ginecologista também. Né? É assim, síndrome metabólica é uma coisa bem bacana, porque todos os profissionais eles estão habilitados a fazer uma avaliação bacana de síndrome metabólica. Próximo slide, então, vamos lá.
Esse slide eu acho bacana para trazer, por quê? Porque a Sociedade Internacional de Diabetes, o que ela faz? Ela põe a cintura abdominal como fator mais importante. Vocês veem que os outros critérios, eles são iguaizinhos. Qual é a diferença? É só que a gente precisa de obesidade central, cintura abdominal e mais 2 de 4 critérios. Os critérios são iguais. Então, quem está em casa, se tiver fita métrica, pega a fita métrica, coloca ao redor do umbigo. A gente já teve pauta ensinando a medir a cintura abdominal. Na verdade, é entre o ponto médio da última costela e desse primeiro ossinho. Mas para quem está em casa, para facilitar, pode usar aqui na região do umbigo, mede, e aí ele usa um corte um pouquinho diferente da cintura. A gente usa 80 para mulheres e 94 centímetros para homem. Poxa, Andressa, mas por que isso? Porque a Sociedade de Diabetes, ela valoriza muito essa questão da cintura. Então, para quem está em casa, ficou um pouco confusa? Meninas, de 80 a 88, a gente precisa fazer uma avaliação dessa cintura. Acima de 88, bastante alerta. Abaixo de 80, dá para ficar um pouco mais tranquila. Homens, acima de 102, bastante alerta. Abaixo de 94, dá para ficar um pouco mais tranquilo, sim. Mas se você tem os outros critérios, tem que chamar atenção, sim. Então, tá aí, critérios já para ver se, de fato, a síndrome metabólica é um diagnóstico. Próximo, vamos lá. Agora é o mito ou verdade, não é? É um mito ou verdade. Mito ou verdade? Pessoas magras podem ter síndrome metabólica. Pessoas magras podem ter síndrome metabólica, é verdade, sim, pode carimbar a tela. Podem sim. Por quê, doutora Andressa? Como é que é essa história? Então é o seguinte, se a gente segue o critério anterior, que são 3 de 5, a cintura abdominal, ela não é tão obrigatória. Então, por exemplo, se é um paciente magro, mas ele tem um triglicérides de 250, ele tem um HDL super baixo, de, por exemplo, 30, e ele tem uma pressão alta, digamos, 150 por 90, ele já tem critério para ser síndrome metabólica, mesmo se ele seja magro. E por que isso? Porque a gente está estimando, Carol, o risco cardíaco. E aí eu acho que é bacana a gente começar a chamar atenção para o que está acontecendo no nosso coração. Tá bom. Sabe o que a gente pode se preocupar? O nosso coração, ele é sempre... Eu gosto de pensar, porque assim, o nosso coração tem que ser sempre saudável. Sempre rosinha, bem menina. Tem que ser rosinha. Agora, por exemplo, se a gente coloca um coração sofrendo uma pressão alta, tadinho do nosso coração, ele começa a trabalhar sobre um estresse desnecessário. E quando a gente fala em infartar, em risco cardíaco, a gente está falando que esse coração, ele pode correr o risco de infarto e outros órgãos também. Então ele começa a ficar mais... a ideia aqui é mostrar que ele está escurecido, na verdade, ele vai começar a apresentar maiores riscos. Então, pressão, cintura abdominal, a gente ter um HDL baixo, que é o nosso colesterol protetor, a gente vai começando a colocar fatores de risco nesse coração. Quer colocar o triglicérides? A gente pode colocar o triglicérides nele? Vamos colocar? Vamos. Então, a gente vai colocando os fatores de risco nesse coração. Então, uma pessoa magra, mesmo que ela não tenha uma cintura abdominal aumentada ou que ela não tenha um peso alto, ela pode sim ter síndrome metabólica. Agora, o triglicérides é um negócio interessante da gente comentar, que é o seguinte... Mesmo pessoas magras podem ter um triglicérides alto. Por quê? Porque também se alimentam de muito carboidrato, porque o triglicérides é a junção de gordura com carboidrato? Exato. O triglicérides, ele vem dessa junção de gordura com carboidrato, mas ele também pode ter uma tendência genética. E ele também pode vir de uma disfunção do metabolismo do próprio fígado e da própria célula de gordura, de não conseguir lidar muito bem com essa dinâmica do triglicérides dentro do corpo. O triglicérides, ele circula no nosso organismo e ele é armazenado dentro da célula de gordura. Então, algumas vezes, a célula de gordura, ela tem a portinha para entrar triglicérides e a portinha para sair triglicérides. E algumas vezes as pessoas têm defeito nessa coordenação da portinha. Assim como tem no fígado também um defeito na coordenação da portinha de absorver o triglicérides para ele virar energia e de ele liberar triglicérides para a circulação. Então, é uma questão da gente entender até que ponto esse problema de triglicérides vem de boquinha e até que ponto esse problema de triglicérides vem de família e vem de metabolismo. Que às vezes não é que a pessoa tá dando desculpa, come pra caramba e depois vai dizer que é da família. Não, às vezes é realmente genética e a pessoa tá até fazendo bonitinho. E em outros casos também, por exemplo, a pessoa já tem um histórico de diabetes, o próprio diabetes descompensado faz com que o triglicéride suba. Então, a gente controlando o diabetes, a gente naturalmente vai controlar o triglicérides desse paciente. É uma questão de saber tratar.
Então, já descobrimos que é verdade que pessoas magras também podem ter síndrome metabólica. Agora, uma perguntinha do público, claro. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Perguntinha da Renata, beijo lindona, utilizar alimentos integrais evita a síndrome metabólica? Essa pergunta é ótima, eu gostei dessa perguntinha. Porque esse lance do carboidrato integral, a gente já falou várias vezes aqui, perguntinha da Renata na tela. Será que então esses alimentos integrais evitam síndrome metabólica? É claro que os alimentos integrais, né, doutora Andressa, são muito bons. Mas carboidrato é carboidrato. Exato. Ou eu que tô louca? Não, tá certo, Carol. Tá Tô super louca? certo. Assim, eles ajudam. É a tua história. Pra quem só come carboidrato branco, então, arroz branco, pão branco, macarrão branco, fazer a troca pelo integral é incrível. Tá. Super recomendo. Mas a gente tem que se atentar pras quantidades e pro valor calórico do que tá comendo. Porque também não adianta você trocar 6 pãezinhos brancos por 6 pãezinhos integrais e continuar exagerando 6 na pãezinhos. quantidade. Exatamente. Então a gente tem que fazer a conta da quantidade de calorias que a gente está comendo, isso é para saber se isso se ajusta na dieta, porque caloria demais, comeu demais, gastou de menos, acaba virando gordura em região abdominal. E é bem aqui mesmo. Exatamente. Por que acumula na região abdominal? Por causa da insulina. Toda vez que a gente tem um alimento, apesar de ele ter, isso a gente tem que fazer um pouquinho de tomar cuidado. O índice glicêmico e a carga glicêmica. Apesar de muitas vezes o alimento integral ele ter um índice glicêmico baixo, ele pode ter a carga glicêmica alta. Ele pode não liberar insulina em picos, mas ele vai fazer com que o nosso corpo também libere insulina. Tá. E isso vai tender com que o acúmulo também seja em região abdominal. Claro que vai ser menor do que se eu tiver um alimento com índice glicêmico mais alto, mas pode acontecer. E aí a tendência vai ser acumular na região abdominal, principalmente se a pessoa for sedentária. Então, muita calma também nessa hora. Então, a gente sempre prefere os integrais. Lindo, mas tem que tomar um cuidado também na quantidade. Né? Grande aviso. Já que você falou em insulina, vamos botar a glicose aqui? Vamos botar a glicose aqui, ó. A gente vai colocar. E olha só como é importante, e assim, eu coloquei grandão mesmo para ela tomar uma quantidade grande, porque, gente, o diabetes é um dos principais fatores de risco para a gente ter problemas de coração. Sabia disso? Sabia, Carol, que quando o paciente diabético ele é diagnosticado, a gente já tem que cuidar, porque a gente considera ele como se ele fosse já um pré-infartado? Sabia disso? É. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Então a gente tem que, inclusive, a gente tem metas de colesterol diferentes para cumprir no paciente diabético. A meta de colesterol do paciente diabético, ela tem que ser mais baixa, porque esse paciente ele tem muito mais risco de infartar nos próximos anos. Por isso que a gente se preocupa tanto com o diagnóstico no paciente diabético. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante. Você como médica, como endocrinologista, e eu sei que você tem um bom senso, além de tudo, porque bom senso caminha com bons profissionais. Dentro desse assunto que a gente está falando e da importância que a gente está dando para tudo isso, e agora você comentou da glicose, do risco aumentado, hoje, as pessoas podem comer docinho todo dia? Como médica, me diga como médica, qual que é a sua visão? Porque eu tenho a sensação que as pessoas falam assim, não, mas umzinho pequenininho, não tem problema não. Se a pessoa já tiver o coração assim, será que não tem problema, não? Posso falar a visão da Andressa? Deixa eu falar a visão da Andressa. A visão da Andressa, então não da médica, vai. Da médica a visão da Andressa. É assim, a visão da Andressa médica, da visão cada vez mais minha que eu tenho estudado, tá, gente? Então, assim, não dá pra comer doce todo dia, tá? Por que eu digo isso? Sendo honestamente falando, honestamente falando, não dá. E assim, eu até cheguei a um ponto da minha vida, vou falar de coração aberto pra quem tá em casa, tá, Carol? Eu cheguei até um ponto da minha vida acreditar que a gente podia comer doce todo dia, porque desde que a gente mantivesse o valor calórico não teria problema. Mas, gente, faz diferença para um pâncreas a partir do momento que eu estou estimulando ele com uma quantidade de carboidrato simples, ou seja, doce, o pico de insulina que está acontecendo. Porque se eu como doce todo dia, eu faço um pico de insulina, eu vou forçar esse pâncreas em algum determinado momento. Então, não dá para comer doce todo dia. Doce, ele está na pico da pirâmide alimentar. Então, ele tem que ser eventual, ele tem que ser para o final de semana, para o momento bom. Ele tem que acontecer, porque ele é importante para a nossa vida também. Ele faz parte, ele integra, ele é recompensador, mas ele não pode acontecer todo dia. Eu fiz essa pergunta porque o objetivo do Você Bonita, gente, é sempre salvar vidas. A informação salva vidas. Então, assim, tem coisa que a gente quer dar uma escondida e falar assim, não, mas não tem problema. Pô, tem problema, vamos falar a verdade, você entendeu? Mascarar é muito pior. Se a gente fala a verdade, a gente salva vidas. Então, assim, já tá com esse problema e tá com esse. Aí você vai falar do HDL que você vai botar daqui a pouco aqui. Aí tem a cintura abdominal. Pô, o coração tá preto.
Acabou a vida. Exato. Por isso essa ideia de trazer para quem está em casa a junção de que quando a gente une todos os fatores de risco, a gente vai acabar afetando o coração no final. Então eu vou lá já. Tem perguntinha, não tem, Mar? Vamos lá, pode fazer perguntinha que a gente fala a verdade. Doutora Andressa fala a verdade, aqui a gente só fala a verdade. E a verdade às vezes dói, mas ela é ótima porque ela salva vidas. Lembrem-se disso. Cláudia, um beijo. Ai, Claudinha, querida, um beijo pra você. A síndrome metabólica pode ser hereditária? Essa pergunta também é bem bacana. Vamos então, você já foi colando bonitinho. Exato. Que pena que o nosso coração estava vermelho lindo e de repente olha o estado dele com a síndrome metabólica. Agora conta. Perguntinha da Claudinha, a síndrome metabólica ela é hereditária? Ela pode, alguns elementos dela podem ser hereditários sim, Carol, como por exemplo, a redução de HDL. A redução de HDL e ao aumento de triglicérides, eles também existem tendências familiares para acontecer. E também a gente sabe que o diabetes, ele tem uma tendência também de ser hereditário, o diabetes tipo 2. Então você vê, eu falei de alteração de glicose, HDL baixo, que é o protetor, e triglicérides alto. Então, se você pegar numa família que existe tendência, a gente pode. E outra coisa, a gente sabe também que existem famílias que hábitos alimentares, eles não são hereditários, mas eles são copiados e aprendidos feito esponjinha. Eles passam de pai para filho. Falando, exatamente. Né? Então, eles não são hereditários. A macarronada com porpeta, uma delícia. Exatamente. Mas acaba sendo hereditário esse hábito. Exatamente. Né? Então, a síndrome metabólica, ela pode ser aprendida, né? Não então, só hereditária. Não só hereditária. Então, a gente coloca o nosso HDL no nosso coração aqui. Nós temos 1 né? minuto e meio. E eu queria fechar falando da atividade física, porque fechar uma pauta dessa sem falar de exercício... Não dá. Eu não estaria satisfeita. Então, assim, me conta. O exercício é uma das coisas que mais ajuda a reverter síndrome metabólica. Sério? Por quê? Porque ele quebra a resistência à insulina. Então, o músculo em atividade, ele absorve glicose sem precisar da insulina. E com isso, ele torna a nossa insulina mais forte. Então, é verdade, a atividade física, ela reduz a chance de síndrome metabólica, porque ela também ajuda a atacar a gordura na região abdominal. Então, a prática de atividade física regular, ela vai ajudar a combater, sim, a síndrome metabólica. E aí, sabe o que a gente faz, Carol? A gente vira esse nosso coração... Ninguém quer mais esse cheio coração, de risco para um coração todo vermelho de volta. Saudável. É isso que a gente quer. A gente quer um coração saudável. Então, se você está em casa, tirou a foto no início da pauta, se identificou, gente, vamos agir. Corre para o médico, vamos lá, vamos trabalhar nisso, vamos arrancar tudo isso aqui, tem tratamento, tem conduta para a gente tomar, a gente está preparado para isso, a gente estuda para isso, não é verdade, Carol? E a Carol está aqui então, para falar, né? E olha, eu falo com carinho porque eu quero salvar vidas, vocês salvam, mas informação também parte daqui. A Carol está aqui para falar, a gente está aqui, ó, no Você Bonita, para contar para vocês informação. E ó, doutora Andressa, Endocrinologia em Dia, vai lá no Insta, @Endocrinologia em Dia, e no Facebook.